Eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa para te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar. Você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu já consegui fazer isso antes. Porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. Então você acha muito foda isso, saca? Acho que respondi uma das últimas perguntas, né? Já então, respondeu. Show. Uma das últimas perguntas aí que o pessoal mandou. Legal. Tá, cara, mas na loja, agora eu quero saber como que você falou assim, ó, vou estudar marketing digital, PLR. Como é que foi parar nisso aí? Do nada, você... Então, acho que se a gente for traçar a linha do tempo aqui, eu Não, parei... vou voltar, nós estamos com tempo. Eu parei aos 14 anos, né? Quando eu decidi abrir essa loja ali. Aos 15, 16, eu fui para uma outra loja, que era esse cômodo do meu pai. Era uma porta de vidro e eu já ficava um ano sonhando em ter uma loja com uma porta de vidro. Tudo a lei da atração. Daí o meu pai fez um cômodo, que também não era muito grande e tem até fotos. O nome da minha loja era Game Box, tá? Nome bom, nome bom. Nome bom. E ali era a mesma coisa. As pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? Porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas, porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada para quem sabe, né? Como que é isso, e desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também. Eu simplesmente me movi para lá, né? E pagava lá o aluguel para o meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso bem. E como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo, assim, ele sempre quis que eu estudasse. Mas enfim, nesta loja eu percebi o seguinte, Mike, eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal. E cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, aos 15, 16 anos. É grana pra caramba, se for olhar bem. Exatamente. Antigamente, então, era muita grana. Sim, eu pegava um ônibus sozinho e vinha da minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, tá? De forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender, mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei a ir com ela fazer viagens, né, para São Paulo, na feira da madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente era excursão, né, de ônibus, as pessoas devem conhecer isso aí, onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para 3 cidades. Eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é capital do... uma das duas aí é capital do vidro, a outra é capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, a minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga, tá? Eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, quero comprar isso e tal, e eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E então eu me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender. Sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de ela ter há muito tempo, ela não tinha assim, um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar as contas. Como todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. Assim, uma coisa muito pequena mesmo. Eu olhava, eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, vão... Tá errado. Como assim, cara? Mas espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles
estão fazendo isso hoje e ter simplesmente um emprego, e não tem nada contra isso, desde que você goste do que você faz, mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que, se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Ok? Então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né? As pessoas já sabem disso. Então eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games eu não vou ganhar dinheiro suficiente, apesar de já ganhar ali 4, 5 mil reais, tá? Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda, tá? E aprendi a fazer tudo sozinho. Que doido, cara. Você não faz tudo então. Cara, eu sempre fui muito autodidata, né? Em Belo Horizonte eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos de Xbox, PlayStation 3, custava 1.400, 1.500 alguma coisa. Eram 2 dias de curso e eu não pude pagar. Isso antes de ir para essa outra loja minha, tá? Onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. E eram fóruns em inglês. E eu traduzia a página, porque ali eu não entendia em inglês, não entendia nada. Eu traduzia a página e via ali o que todo mundo estava falando. Era cara da Rússia, era cara do não sei o quê. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei 2 aparelhos de videogames de outras pessoas. Só para tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. Consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garota da minha idade estava fazendo na minha sala, e é por isso que eu tive esse insight, eu falei, pô, peraí, eu estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui. Esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde. Peraí, quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô, que sentido tem isso aqui? Pra que eu vou ficar aqui? Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas pra mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu tô perdendo meu tempo. Então, uma coisa legal. Quando eu estudava, o professor mandava assim, ó, copiar a matéria do livro, matava no quadro que estava no livro. Eu não concordava. Se já tá no livro, pra que eu vou copiar? Exato. Você tinha o mesmo pensamento também? Tinha o mesmo pensamento. Pra que é que eu vou saber o que o bendito do Napoleão tomava no café da manhã dele, na história do não sei o que? Cara, ok, ser uma pessoa culta, legal, mas não vai mudar a sua vida. Procura ocupar a sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final, entendeu? Quanta coisa você nem se lembra, cara, que você estudou na escola. Não, umas contas de xy ao quadrado vezes 30, cara, 40... Eu sou zero esquerda em matemática. Eu também, não sei nada. Ok. Na verdade, eu não sei nem escrever até hoje, porque é errado falar isso, mas eu nunca fui fã de estudar, né? Não, porque eu não concordava. Nunca fui fã de estudar. Eu nunca concordei. Hoje, a única coisa que eu sei é o quê? Ler. Quando eu quero escrever alguma coisa importante, eu posso escrever, mas demora. Eu peço alguém, porque eu tenho algumas assistentes que elas vão corrigir para mim. Fora isso, eu não... Sim. Nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, ok, eu já estou ganhando essa grana aqui toda, e peraí, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado que fica ao lado da minha loja, ele nem estudou, cara, e o cara tá fazendo muita grana, mas peraí, tá errado isso aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem, isso tinha uns 7 anos de idade, eu estava ainda na, sei lá, terceira série, segunda série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei, né, para uma pessoa num ponto de ônibus que eu pegava os rotas escolares, né, e era uma professora, eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase 10 minutos falando. E ali eu já falei, não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois da faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente, eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da segunda reflexão, né? Galera, esse vídeo, ele acaba aqui, porque isso aqui é uma série, tá? Vai ter mais vídeos na sequência. Descreva nos comentários o que você aprendeu com a história do Thiago Finch. Escreva aí, porque daqui X anos você vai voltar nesse vídeo e vai dar uma olhadinha no que você escreveu, tá bom? Escreva aí.